O presidente, no seu discurso, tirou, figurativamente, trilhões e trilhões da manga. Assim, propôs um plano de desenvolvimento do país que é absolutamente incrível. É uma Rússia diferente, com infraestrutura diferente e um sistema social diferente. É simplesmente um país dos sonhos. Mas quero perguntar, fazendo sua pergunta favorita de Vysotsky, cadê o dinheirozinho? Será que realmente ganhamos tudo isso? Primeiro, isso se deve ao trabalho árduo de especialistas, governo e administração. Tudo segue as regras orçamentárias e é, na verdade, bem conservador. Alguns acham que deve haver mais receita, o que implica em mais gastos planejados. Isso deve afetar diretamente as perspectivas de desenvolvimento econômico. Em geral, correto. Mas em 2018 planejamos 8 trilhões para desenvolvimento e depois aumentamos. Se tudo correr bem, pelo cenário que mencionei, podemos aumentar gastos em várias áreas. Estamos falando do período de 6 anos? É disso que estamos falando, o período de 6 anos. Agora, estamos montando um orçamento trienal, um período planejado de 3 anos. Claro, ao preparar a mensagem, digo preparar porque a equipe está trabalhando, íamos calcular receitas e gastos nas áreas prioritárias para os 6 anos. Mas existem projetos realmente incríveis. Por exemplo, a rodovia Sochi-Jubug, 130 quilômetros, 90 quilômetros de túneis e o resto provavelmente pontes pela paisagem. 3 bilhões, 1,5 bi só nos primeiros 3 anos. Idealmente, a rodovia deve ficar pronta em 2030. Quanto é preciso e isso basta para vencer? As pessoas precisam dessa rodovia. É impossível ir a Sochi de carro com família e filhos. Todos param na região de Gelendzhik ou Novorossiysk, pois a estrada é muito difícil e íngreme. Existem várias opções de construção. Discutiremos isso nos próximos dias. Podemos fazê-la antes de Jubka ou de Sochi. Alguns no governo sugerem fazê-la em etapas. Outros acham que devemos fazer tudo de uma vez, senão haverá um gargalo. A primeira parte, vista de Novorossiysk, é razoável e tem boa superfície, mas é muito estreita. Se fizermos antes de Sochi, pode haver engarrafamentos nessa área pequena, já há bastante. Decidiremos com especialistas quais etapas fazer. Mas precisamos definir o custo final do projeto, garantindo que todos sigam esses planos financeiros. Mas se podemos nos permitir investimentos tão em larga escala, isso significa que o país está se enriquecendo rapidamente, ainda mais em condições de SVO, em um contexto de quase 15 mil sanções completamente absurdas. E, ainda mais, nos propomos a tarefa de reduzir a pobreza, inclusive entre crianças de famílias numerosas. Não é um pouco ousado, afinal. Veja, se voltarmos a essa estrada, quando eu fui atendido pelos membros do governo, bem, como é sabido, o Ministério da Fazenda sempre é, no bom sentido, avarento e tem uma abordagem muito conservadora em relação aos gastos. E o ministro das Finanças me disse, quase em tom de brincadeira, que são contra a construção dessa estrada aqueles que nunca passaram por ela hoje. Ou seja, é preciso levar tudo, isso em consideração. Ele está certo, especialmente para famílias com crianças. Quanto à questão de estarmos nos tornando mais ricos ou não, a economia está crescendo. Isso é um fato. Além disso, o fato que está registrado não por nós, mas por organizações internacionais, econômicas e financeiras. Nós realmente nos tornamos, em termos de paridade de poder de compra, superando a República Federal da Alemanha, ocupando o 5º lugar entre as maiores economias do mundo. Música lírica.
A economia da República Federal da Alemanha encolheu 0,3% no ano passado, enquanto nós crescemos 3,6% no ano passado. Crescemos 0,62% e tivemos um aumento. O Japão teve um pequeno aumento, mas se tudo continuar a se desenvolver nos mesmos ritmos que hoje, temos todas as chances de ocupar o lugar do Japão e nos tornarmos a quarta economia do mundo, e isso em um futuro próximo. Mas, e aqui é preciso dizer honestamente, de forma objetiva, há uma diferença entre as qualidades da nossa economia em termos de paridade do poder de compra, ou seja, em volume. Nós realmente estamos agora em quinto lugar e há todas as chances de ocupar o lugar do Japão. Mas a estrutura da economia desses países, ela, com certeza, se destaca de forma vantajosa em relação à nossa. E ainda temos muito a fazer para que, não apenas em termos de paridade do poder de compra, mas também em relação à renda per capita, tenhamos uma posição digna, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para que a estrutura mude por si mesma, para que se torne muito mais eficiente, mais moderna e mais inovadora. É nisso que vamos trabalhar. E quanto aos rendimentos, em paridade de poder de compra, esse é um indicador muito importante, é o volume, a magnitude da economia. Isso significa que, por meio do sistema tributário em todos os níveis, recursos são disponibilizados ao Estado para resolver tarefas estratégicas. Isso nos dá a oportunidade de nos desenvolvermos da maneira que consideramos necessária para o nosso país. A economia, sim, claro, eu já falei sobre isso, a estrutura, é nisso que precisamos trabalhar e muita coisa depende disso. O futuro da nossa economia depende disso, o futuro da força de trabalho, eficiência, produtividade. Uma das principais tarefas hoje é aumentar a produtividade, porque diante da escassez de mão de obra, só temos uma maneira de nos desenvolver efetivamente: aumentar a produtividade. Isso significa que devemos impulsionar a inovação na economia, aumentar a densidade da robotização. Hoje temos 10 robôs para cada 10.000 trabalhadores e precisamos de pelo menos um robô para os trabalhadores atuais. No Japão é assim, para que possam usar novas tecnologias, não só robótica, mas outros meios modernos de produção. É preciso treiná-los. Surge outro problema, a formação de pessoal. Temos uma direção para isso, incluindo treinamento em engenharia. Você deve ter notado, temos 30 dessas escolas de engenharia modernas pelo país. Este ano lançamos mais 20, serão 50 e planejamos mais 50 nos próximos anos. Então, nessas áreas que são o futuro do nosso país, vamos avançar e nos desenvolver. Para acabar com as sanções, muitos eles sugerem criar um órgão especial para lidar com elas, repeli-las e tal. Não há necessidade. Analisamos tudo: o governo, o Banco Central, o Conselho de Segurança. Avaliamos tudo o que nossos adversários fazem. Muito não é por motivos políticos ou militares, embora argumentem assim. É feito simplesmente por competição, sem escrúpulos, concorrência desleal, usando política ou questões militares como desculpa. Na aviação foi assim, e ocorre em muitas outras áreas. Bem, vivemos neste mundo como ele é, e nos adaptamos. Sabemos com quem lidamos, e até agora, pelos resultados do nosso trabalho, temos agido com bastante eficácia. Mas a astúcia do Ocidente não se limita às sanções. Aqui está uma citação direta do seu apelo. O Ocidente está tentando nos arrastar para uma nova corrida armamentista, para nos desgastar e repetir o truque que conseguiram na década de 80 com a URSS. Quão grande é o nosso estoque de resistência aqui nas condições da corrida armamentista? De fato, é necessário que para cada rublo investido na defesa, obtenhamos o máximo retorno. De fato, na época da União Soviética, ninguém contava esses gastos. Ninguém se preocupava, infelizmente, com a eficácia. Os gastos de defesa representavam cerca de 13% do PIB do país da União Soviética.
Não vou me referir às nossas estatísticas. Vamos nos basear no Instituto de Estocolmo. No ano passado, nossos gastos de defesa foram de 4% e neste ano são de 6,8%, ou seja, aumentamos em 2,8%. Em princípio, é um crescimento notável, mas absolutamente não crítico. Na União Soviética era 13% e agora estamos em 6,8%. É preciso dizer que os gastos de defesa impulsionam a economia de maneira significativa, tornando-a mais enérgica. Mas aqui, é claro, existem suas limitações. Nós entendemos isso. Mas aqui está a eterna questão: o que é mais vantajoso, canhões ou manteiga? Temos isso em mente, embora, repito, o setor de defesa moderno, mesmo nosso, é bom, porque não apenas influencia, mas de forma indireta, o setor civil e a produção. Mas, ao mesmo tempo, utilizando inovações necessárias para a defesa, ela aplica essas inovações na produção de produtos civis. Isso é uma questão extremamente importante. Mas, em primeiro lugar, nossos gastos, é claro, são incomparáveis. Quanto é nos Estados Unidos, eles estão em 800. Já está perto de 900. Quase 900. Bem, 860. Lá 970 bilhões, né? Isso é absolutamente incomparável com nossos gastos. Parece que eles estão desviando recursos porque não tem hipersônico. Nada. O que é isso? Não, eu vou explicar agora qual é o problema. O problema é que eles gastam muito dinheiro com a manutenção. E não apenas em salários, mas também na manutenção de bases ao redor do mundo. Lá, como em um buraco negro, tudo desaparece, nada é contabilizado. É lá que ocorre o principal desvio. Embora na produção de meios de destruição e armamentos também sejam gastos valores que são difíceis de avaliar se considerarmos quanto custou. Por exemplo, o sistema de defesa antimísseis deles, que é conhecido, e um dos principais componentes para superar a defesa antimísseis do nosso lado, o Avangard, míssil intercontinental. Míssil intercontinental, bloco planador de longo alcance intercontinental, são simplesmente magnitudes incomparáveis. E nós, na verdade, zeramos tudo o que eles fizeram, tudo o que investiram nesse sistema de defesa antimíssil. É assim que devemos agir. E, claro, sem nenhuma dúvida, a própria economia das nossas Forças Armadas deve corresponder às exigências de hoje. Senhor Presidente, justiça é uma palavra mágica em russo. O senhor a usa com muito cuidado. Mas quando a disse no seu discurso, soou como um trovão. Falou que a distribuição de impostos deveria ser mais justa. E sugeriu que o governo refletisse sobre isso. Que rumo isso deveria tomar? Sabe, a distribuição dos impostos deveria ser mais justa, com o Tesouro Geral destinando mais às empresas e pessoas que ganham mais antes de resolver o problema da pobreza. Um imposto progressivo? Sim, de fato, um imposto progressivo. Não entraria em detalhes agora, mas precisamos trabalhar nisso. É assim que devemos construir o sistema, para que realmente ajude a resolver as questões sociais e tarefas do Estado nessa área. Acho que a sociedade aceitará isso normalmente, primeiro, e segundo, as empresas pedem que decidamos sobre o sistema fiscal, mas não o alteremos mais, tornando-o estável. Essas são as principais demandas do setor empresarial. O governo deve lidar com isso em breve e fazer uma proposta junto com os deputados da Duma. Não vamos assustar ninguém com o imposto progressivo. Antes, temíamos assustar com esse imposto progressivo. Acho que não. Temos um sistema que sobreviveu. Até defensores da escala plana agora creem que amadurecemos para agir de forma mais seletiva. No seu discurso, você agradeceu aos colegas de governo. Essa foi a redação correta? Isso quer dizer que o governo Mishustin sobreviverá se você vencer? Devemos discutir isso após as eleições, depois da votação. Acho que isso simplesmente não é correto.
Mas, no geral, o governo está funcionando. Como vemos, os resultados são óbvios, são dados objetivos. Está funcionando de maneira bastante satisfatória. Você falou da redução fiscal para famílias numerosas. Em geral, crianças e a situação demográfica, esses temas foram bem abrangentes no seu discurso. A questão é dolorosa, pois a Rússia está em declínio demográfico. Ano passado, houve um recorde negativo nas taxas de natalidade. E como sabe, agora é mulher em idade fértil, capaz de dar à luz. Provavelmente, idealmente precisaríamos dobrar 3, porque isso é literalmente uma catástrofe para a sociedade. Ela, uma mulher. Dificuldade de capacidade de armazenamento. Mas, provavelmente, no ideal, precisaríamos dobrar, talvez, triplicar, porque isso é literalmente uma catástrofe. No entanto, você propôs um programa bastante abrangente de apoio à maternidade e estímulo demográfico. Há realmente confiança de que essas medidas mudarão a trajetória? Em geral, se olharmos as medidas de apoio às famílias com crianças, planejamos gastar até 14 trilhões de rublos em 6 anos, o que é muito dinheiro. Há várias áreas de apoio às famílias com filhos, começando pelos serviços sociais, como construção ou reforma de creches, construção de novas escolas, reforma das antigas conforme as exigências atuais e o apoio às mulheres desde a gravidez até os 17 anos do filho. Quase 400 mil mulheres recebem benefícios agora. Isso é quase 1 em cada 3 mulheres grávidas e mais de 10 milhões de crianças recebem benefícios. Mantivemos o sistema de fornecimento de capital maternidade. Mantivemos os benefícios da hipoteca para famílias com filhos. Você já mencionou a pobreza. No entanto, tivemos sucesso nessa direção. Há 20 anos, tínhamos muitas pessoas vivendo na pobreza. 29% da população, ou seja, 42 milhões de pessoas. Agora, o número mais recente é 9,3%. Mas isso ainda representa 13,5 milhões de pessoas. Claro, isso é muito. Podemos fazer tudo para reduzir para pelo menos 7%. Para idosos é menor, mas deve ser aumentado. Já disse várias vezes que são coisas objetivas. Tivemos 2 grandes declínios na Guerra Patriótica, 43-44. Um declínio similar ocorreu após o fim da URSS. Exatamente o mesmo. A mesma queda nas taxas de natalidade. É claro porque o apoio social entrou em colapso. Por mais fraco que fosse na URSS, ele existia. Bem, a pobreza se tornou generalizada. O planejamento familiar diminuiu e a natalidade caiu. Tivemos um aumento e agora há muitos jovens que logo serão adultos. Esperamos que os números continuem a crescer. O que você mencionou é uma tendência mundial. Poucos países desenvolvidos têm dinâmica demográfica positiva. Em todos os outros países, os números estão caindo. É um problema complexo ligado à economia e prioridades femininas. Melhor não entrarmos nesse assunto agora. Deixemos os demógrafos nos oferecerem soluções. Sabe o que nos anima? O clima na sociedade. 70% dos homens e 72% das mulheres querem ter 2 ou mais filhos. O Estado deve apoiá-los. Planejamos implementar várias medidas e vamos fazê-lo. Em geral, se olharmos as medidas de apoio às famílias com crianças, planejamos gastar até 14 trilhões de rublos em 6 anos, o que é muito dinheiro. Há várias áreas de apoio às famílias com filhos, começando pelos serviços sociais, como construção ou reforma de creches, construção de novas escolas, reforma das antigas conforme as exigências atuais e o apoio às mulheres desde a gravidez até os 17 anos do filho. Quase 400 mil mulheres recebem benefícios agora.
Isso é quase 1 em cada 3 mulheres grávidas e mais de 10 milhões de crianças recebem benefícios. Mantivemos o sistema de fornecimento de capital maternidade. Mas, mesmo assim, Vladimir Vladimirovich, não há confiança de que essas medidas mudarão a situação por enquanto. E então, no final dos anos 90, essa é uma história conhecida. Você mesmo já falou sobre isso. Você salvou seus filhos de um incêndio. Entrou literalmente na casa em chamas até ao 2º andar e depois se lembrou de que havia dinheiro lá, mas o dinheiro queimou no incêndio. Isso fala sobre suas prioridades: primeiro as crianças, depois o dinheiro. Talvez agora seja assim em escala nacional. É só cuspir, e não 14, mas sim, para tudo. E criar um programa assim para garantir que essa situação seja revertida. Precisamos analisar o desenvolvimento do evento. Nos anos 2000, adotamos várias medidas além do capital maternidade. Podemos alcançar resultados satisfatórios. É necessário. Temos experiência. Sim, temos experiência. Com essa experiência, devemos atingir nossas metas. Conforme o evento evolui, devemos adaptar nossas medidas. Por exemplo, estamos desenvolvendo um programa familiar nacional. Há elementos que nunca usamos antes. 70 bilhões serão alocados em regiões com índices menores. Isso inclui a Rússia Central e o Noroeste. 75 bilhões é uma quantia significativa. Precisamos gerenciar isso com competência. Há outro componente, como o cuidado. Existem outras medidas. Devemos aumentar e prolongar ações para estabilizar a população. Mas aqui o elemento mais importante é nosso trabalho bem-sucedido ou que precisa de mais atenção administrativa. A terceira ferramenta para resolver os problemas demográficos é a imigração. Quais números podem estar em questão neste período de 6 anos? E o que significa a sistematicidade neste trabalho? Temos muitos trabalhadores migrantes comparado a outros países. Eles representam 3,7% do total de trabalhadores, mas concentram-se nas regiões economicamente mais ativas, em maior número. Isso inclui a região de Moscou, o Noroeste e partes do Norte, onde a renda é boa. Sem dúvida, é um assunto que exige atenção especial das autoridades locais, regionais e federais. Quero destacar algo muito importante aqui. Quando trazem migrantes, sempre falam da necessidade devido à falta de mão de obra. Nossos empresários devem entender que a situação não melhorará nos próximos anos. Eles enfrentarão uma escassez de trabalhadores. Isso significa que para resolver esse problema de forma radical, estou voltando ao que já discutimos, precisamos aumentar a produtividade e reduzir o número de trabalhadores onde possível, alcançando melhores resultados com a introdução de tecnologia moderna. Para isso, devemos investir na área e treinar pessoal. Já falamos sobre isso. É o ponto mais importante a considerar. Em geral, a política migratória é uma ferramenta econômica importante. Não é errado observar a experiência de outros países. Primeiro, devemos falar sobre a repatriação dos nossos compatriotas. O que é repatriação e quem são os compatriotas? Já incluímos isso no quadro normativo. Não há necessidade de repetir. Devemos falar sobre atrair pessoas que talvez não se mudem para a Rússia, mas que por suas qualificações e talentos em várias áreas podem contribuir significativamente para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento da Rússia. Ficaremos felizes em atrair essas pessoas. Quanto aos turistas, migrantes, devemos pensar em prepará-los para a chegada à Rússia, junto com parceiros nos países de origem. Isso inclui aprender russo, nossas tradições, cultura e costumes. Precisamos cuidar deles, tratá-los com humanidade, para que se integrem naturalmente à nossa sociedade. Espero que tudo isso em conjunto traga um efeito positivo. Claro,
Todos devem respeitar nossas tradições e as leis da Federação Russa. E, obviamente, o cumprimento das normas sanitárias é muito importante. A segurança dos cidadãos russos deve ser a prioridade máxima. Bem, os russos são provavelmente a maior nação dividida do mundo. Você falou com líderes russos e um deles disse que em Zaporozhye eles são tão russos quanto nós. Isso soou como uma revelação. Estamos nos expandindo em novas regiões. Odessa é uma cidade russa e há muita esperança nessa direção. É claro, a densidade populacional nessas regiões sempre foi alta. O clima é maravilhoso. Quanto ao Donbass, é uma região industrialmente desenvolvida. Na União Soviética, quanto foi investido nessa região? Sim, precisa de investimento para modernizar tudo, para a produção. As condições de vida e trabalho mudaram totalmente, não como décadas atrás. Já a Novorossia é uma região com forte desenvolvimento agrícola. Apoiaremos áreas tradicionais e novas que se encaixem e que as pessoas queiram desenvolver. Sabe, as pessoas lá são muito talentosas. Inclusive, já disse que até impostos federais vêm de lá. Sim, precisam de ajuda agora, apoio para chegar ao nível federal. Mas eles vão ganhar e ganhar muito rapidamente. Historicamente, é claro que o regime nazista não se dissipa, mas desaparece devido à derrota militar. Foi assim na Alemanha, Itália e Japão. O mesmo ocorrerá com o regime nazista em Bandera. Avançamos em toda a frente, segundo o Ministério da Defesa e nossos correspondentes militares. Achamos um jeito de lutar com menos perdas do que na defesa? É um desafio complexo para a arte militar, mas sempre limita o ataque. É uma cautela justificada em relação aos nossos heróis de guerra. A questão é como avançar com o mínimo de baixas. A pergunta é clara e justa, mas a resposta também é simples. Precisamos aumentar o número e poder dos meios de derrota para melhorar a eficácia das forças e meios usados. Aviação tática, militar e estratégica, incluindo componentes aceitáveis para tais conflitos. São meios terrestres de derrota, como pontos altos, artilharia e blindados. Nosso desenvolvimento ocorre sem exageros, passo a passo. Esta é minha resposta à sua pergunta. Quanto mais poderosos e numerosos os meios de derrota, menos perdas. Mas afinal, qual é o preço que estamos dispostos a pagar por tudo isso, por todo esse desafio histórico que temos que enfrentar? Toda vida humana é inestimável, cada uma delas. E perder um ente querido para qualquer família é uma dor imensa. Mas a questão é determinar os fatos do que fazemos. O que estamos fazendo? Hoje, um dos participantes disse que se surpreendeu ao ver russos como nós. Viemos ajudar essas pessoas. Isso, em princípio, responde nossa pergunta. Se os abandonarmos hoje, amanhã nossas perdas podem multiplicar. Seremos inseguros, um país inferior, sem proteção externa. As consequências podem ser catastróficas para o Estado russo. Esta é a resposta. Vladimir Putin. Os americanos falam de negociações e estabilidade, mas também defendem um golpe estratégico contra a Rússia. Nossa posição é de abertura, mas o tempo de bons gestos acabou. Nunca nos recusamos a negociar. Como fazer isso sem concessões? Vou tentar explicar. Quando negociamos na Turquia e Istambul, já disse várias vezes e repito, negociamos com a outra parte e chegamos a um documento extenso, um contrato, uma minuta. A minuta foi assinada pelo chefe da equipe ucraniana, Sr. Arahami. Ele assinou. Está na administração. Então,
Como o próprio Arahami anunciou publicamente, ele encontrou jornalistas estrangeiros e o ex-premier britânico Johnson veio e os convenceu a não assinar. E surgiu o tópico que você mencionou. A Rússia deve ser derrotada no campo. Estamos prontos para negociar? Sim, estamos. Mas negociações não se baseiam em desejos após o uso de drogas. Baseiam-se nas realidades do terreno, como dizem. Isso é o primeiro ponto. A segunda coisa é que nos prometeram várias vezes não expandir a OTAN para o leste. Mais tarde vamos vê-los em nossas fronteiras. Prometeram que o conflito interno na Ucrânia seria resolvido por meios políticos pacíficos. Lembramos que 3 ministros vieram a Kiev, da Polônia, Alemanha e França. Eles prometeram ser fiadores desses acordos. Um dia depois houve um golpe. Prometeram implementar os acordos de Minsk. Depois anunciaram que não cumpririam as promessas, só para armar o regime de Bandera. Nos prometeram muito, então algumas promessas não bastam. Agora só negociam porque ficaram sem munição. Isso é ridículo da nossa parte. Mesmo assim, estamos prontos para um diálogo sério. Queremos resolver todos os conflitos, especialmente este, por meios pacíficos. Mas é preciso entender, não é uma pausa para o inimigo se armar, mas um diálogo sério com garantias de segurança para a Rússia. Conhecemos as várias opções em discussão, sabemos dos truques usados para nos convencer que a hora chegou. Queremos resolver todos os conflitos, inclusive este, de forma pacífica. E estamos prontos para isso. Nós queremos isso. Mas tem que ser um diálogo sério, com garantias de segurança do outro lado. Neste caso, nos interessa principalmente a segurança da Rússia, a Federação Russa. Vamos seguir a partir daí. Senhor presidente, acho que parecemos nobres demais. Não dá para concluir algo com eles, vão nos enganar de novo. Ficaremos felizes se forem honestos, mas nos enganaram, seremos sempre tolos. Desde que os Equiuá ganharam a Guerra Fria, só vimos décadas de mentiras. Como esperar que façam um acordo honesto e o cumpram com garantias para nós? Não sei como lidar com eles. Você realmente acredita que isso é possível? Não quero dizer isso, mas não confio em ninguém. Mas precisamos de garantias, e essas garantias devem ser concretas, que nos convenham e em que possamos acreditar. É disso que estamos falando. Mas agora é cedo demais para revelar publicamente o que poderia ser. Não vamos aceitar promessas vazias. Eu temo que você será citado de forma extensiva. Você não acredita em ninguém, ou você se refere aos parceiros ocidentais neste caso, quando diz que não acredita em ninguém. Prefiro me guiar por fatos, não por desejos e papo de confiança. Veja, decisões nesse nível trazem uma enorme responsabilidade pelas consequências. Então, não faremos nada que não atenda aos interesses do nosso país. E o que aconteceu com Macron? Ele ficou completamente maluco. Ele está realmente planejando enviar tropas francesas para verdadeiramente lutar contra nosso exército. Parece um desses galos gauleses de combate. Dessa forma, assustou todos os europeus. Afinal, como reagir a isso? O fato é que militares ocidentais estão na Ucrânia há muito, desde antes do golpe, e depois disso seu número aumentou enormemente. Agora estão presentes diretamente como conselheiros e mercenários estrangeiros. Eles estão sofrendo baixas.
Mas se falamos de contingentes militares oficiais estrangeiros, isso não mudará a situação no campo de batalha. Assim como nada muda o fornecimento de armas, podendo levar a sérias consequências geopolíticas. Porque se, digamos, tropas polonesas entrassem na Ucrânia para cobrir a fronteira ucraniano-bielorrussa ou outro lugar, liberando contingentes ucranianos para lutar na linha de contato, acho que as tropas polonesas nunca mais sairiam de lá. Nesse caso, eles vão querer retomar as terras que consideram suas historicamente, tiradas pelo pai das nações, Stalin, e dadas à Ucrânia. Mas aí, outros países que perderam territórios na Segunda Guerra Mundial podem seguir o exemplo. Acho que as consequências geopolíticas para a Ucrânia, até em termos de sua soberania atual, ficarão evidentes em toda a Rússia. Se voltarmos a Macron, talvez ele tenha decidido se vingar da Rússia por termos pisado em seu calo na África, enquanto deveríamos estar lá, com medo. De alguma forma, ele provavelmente não esperava que fossemos tão ativos. Sim, eu acho que há algum ressentimento, mas quando mantivemos contatos diretos e falamos abertamente sobre esse assunto, não nos intrometemos na África e não expulsamos a França de lá. Mas o problema é outro. Esta, não tão desconhecida Grupo Wagner, inicialmente, realizou uma série de projetos econômicos na Síria e depois se mudou para outros países da África. O Ministério da Defesa oferece apoio, mas apenas com base no fato de que se trata de um grupo russo, nada mais. Nós não pressionamos ninguém, apenas os líderes africanos de alguns países negociaram com operadores econômicos russos, queriam trabalhar com eles e não queriam colaborar em certos aspectos com os franceses. Essa não foi nem mesmo nossa iniciativa, foi uma iniciativa de nossos amigos africanos. Mas não está claro por que deveríamos nos sentir ofendidos nesse contexto, se um Estado independente deseja desenvolver relações com seus parceiros de outros países, incluindo a Rússia, e quer fortalecer os laços com a Rússia. Nós não interferimos nos ex-colonizadores franceses nesses países. Sim, eu até digo isso sem ironia, porque em muitos países onde a França historicamente teve uma metrópole, eles não querem muito lidar com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Assim, provavelmente é assim bem, assim, provavelmente é assim, provavelmente é mais fácil se magoar com alguém, sem ver os próprios problemas. Talvez essa reação, tão intensa, bastante emocional, por parte do presidente francês esteja relacionada, entre outras coisas, ao que está acontecendo em alguns estados africanos. Embora eu conheça outros países da África, onde a presença francesa é bem aceita e dizem que sim, estamos satisfeitos, estamos prontos para trabalhar com eles, mas em alguns países não querem, mas não temos nada a ver com isso. Não estamos incitando ninguém lá, nem colocando ninguém contra a França. Nós não estabelecemos tais objetivos, se formos honestos. Não temos essas tarefas de âmbito nacional no nível do Estado russo. Nós simplesmente somos amigos dele. Eles querem se relacionar conosco. Ok, e nós estamos dispostos a ajudá-lo e não vamos nos ofender. Mas agora na França dizem que já não existem mais linhas vermelhas em relação à Rússia. Não há nada impossível e tudo é possível. E, de modo geral, eles querem de alguma forma conversar conosco com base no equilíbrio de poder. O que ouvimos da França, do Ocidente, da Lituânia e, em geral, algo assim. Um coro desarmonioso, mais hostil. Mas talvez devêssemos também considerar uma solução não convencional e, em algum momento, convidar ou pedir ajuda ao exército norte-coreano de 2 milhões. Bem, por exemplo, em troca do nosso guarda-chuva nuclear sobre metade da Coreia do Norte, por que não?
Primeiro, a Coreia do Norte tem seu próprio guarda-chuva nuclear. Eles não nos pediram nada. Este é o primeiro ponto. Segundo, pelo que vemos no campo de batalha, estamos lidando bem com os desafios. Países sem linhas vermelhas com a Rússia devem saber que também não haverá para eles. Sobre os pequenos países europeus, primeiro, respeitamos todos, sem exceção. Segundo, quando pedem medidas extremas contra a Rússia, como enviar tropas, são esses países, e eles sabem disso, que não sofrerão as consequências de suas provocações. Bem, e todas essas danças com a Alemanha, com os Tauruzes? Scholz diz que não estamos fornecendo. Existem forças que insistem em fornecer os Tauruzes à Ucrânia. Os ingleses apresentam sua iniciativa. Vamos, dizem, através da Inglaterra. Estamos prontos para enviar em trânsito. O objetivo é a ponte da Crimeia. Os generais já estão planejando operações alemãs, como ouvimos, não apenas a ponte da Crimeia, mas também bases militares, como eles dizem, no interior do território russo. Alguém já está dizendo que esses mísseis podem atingir o Kremlin. De fato, não se empolgam muito com suas fantasias. Fantasiando, se encorajando e tentando nos assustar. Quanto à RFA, há problemas de natureza constitucional. Tem razão ao dizer que se os Táuridas chegarem à parte da ponte da Crimeia, que é claro, mesmo no entendimento deles, território russo, isso viola a Constituição da República Federal da Alemanha. O fato é que a oposição na RFA é ainda mais agressiva. Veremos no que isso vai dar. Estamos monitorando isso de perto. Eles estão usando mísseis ingleses e americanos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer agora. Mas a RFA, seus canais e os estrangeiros mostram quantos estão em estado de falha, precisando de melhorias e modernização. Deixe-os trabalhar. Como disse, há coisas para pensar. Quem é esperto pensa. E quanto aos novos membros da OTAN, a Finlândia, Suécia, o que eles realmente trocaram? O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, de repente declarou aos turcos que a Suécia é contra a instalação de bases da OTAN em seu território. Eles não entenderam onde realmente estão entrando. Que sonho é esse com ele? Eles deveriam perguntar. Que sonho é esse com ele? Tínhamos boas relações estáveis com esses países. Acho que a neutralidade os beneficiou mais, dando vantagens, ao menos como plataforma para reduzir tensões na Europa. Tínhamos relações perfeitas com a Finlândia. Não havia queixas, especialmente na esfera territorial, nem em outras áreas. Não tínhamos tropas e as retiramos da fronteira russo-finlandesa. Por que fizeram isso? Por razões políticas, acho que queriam ser do clube ocidental, sob alguma proteção. Por que precisam disso? Sinceramente, não entendo. É um passo inútil para garantir seus próprios interesses nacionais. No entanto, cabe a eles decidir. Eles decidiram assim. Não tínhamos tropas lá. Agora teremos. Não havia sistema de derrota. Agora vão aparecer. Por quê? Tínhamos ótimas relações econômicas. Eles usavam nosso mercado. Comprávamos muito deles. O que há de errado nisso? Agora a situação mudará. Não precisam de tantos produtos em outros mercados. Nosso povo não recebe o suficiente. Não entendo. Enquanto isso, nos Estados Unidos... Mas nos últimos anos, em Helsinki e nas fronteiras da Finlândia, rublos russos eram aceitos até em grandes supermercados. Podia-se comprar qualquer coisa com rublos. Anúncios em russo por toda parte. Sim, mas por que digo isso? Por outro lado, economicamente é muito bom. Os preços dos imóveis mantiveram-se num bom nível. Economicamente é bom, mas havia forças conservadoras e nacionalistas que não gostavam muito. Essa aproximação com a Rússia. Alguns achavam até excessivo. Por que russos compram casas e apartamentos? Tudo aqui está em russo. Talvez forças políticas internas tenham aproveitado essa divisão.
Talvez. Todos esses fatores juntos levaram a essa decisão, me parece. Mas não posso confirmar 100%. De qualquer forma, isso não melhora a segurança, as relações bilaterais, nem a situação na Europa como um todo. Nos Estados Unidos está ocorrendo uma intensa corrida presidencial. E sem você, isso não acontece. Você participa invisivelmente, uma vez que é mencionado por cada um dos candidatos do Partido Republicano e do Partido Democrata em seus discursos, como argumento. E, de fato, parece que você não está lá, do lado dos jornais e das manchetes das notícias na televisão. E aqui, você é um argumento na campanha eleitoral de cada um. E ainda jogam mais lenha na fogueira, dizem que um dos candidatos é mais preferível para nós. Mas se um presidente estrangeiro diz que algum dos candidatos em outro país é preferível, isso é uma intervenção clássica nas eleições. E, de fato, em que medida você está interferindo nas eleições americanas ao dizer que Biden é preferível para nós? E, de fato, até que ponto isso é verdade? É trolling? Direi mais uma ou o que é isso? Que mostra que nada muda nas minhas preferências. Como já disse várias vezes, trabalharemos com qualquer líder que tenha a confiança do povo americano. Mas é curioso, no último ano de Trump como presidente, ele me criticou por simpatizar com Biden. Isso foi há mais de 4 anos. Num discurso ele me disse, vou citar, quer vencer o Joe sonolento? Ele me disse isso quando ainda era presidente. Depois, surpreso, foi acusado de supostamente apoiá-lo como candidato. Isso é um completo absurdo. Quanto à situação eleitoral atual, está ficando cada vez mais incivilizada. Mas é óbvio que o sistema político dos EUA não pode se dizer totalmente democrático. Mas, para ser honesto, sua preferência por Biden soa para mim pessoalmente bastante estranha, pois em 2011, Biden veio a Moscou e tentou convencê-lo a não se candidatar à presidência. Você se lembra dessa história? Então ele falou sobre isso ao se encontrar com a oposição russa nos Paskaya House. Garry Kasparov escreveu que Biden contou essa história, que ele foi ao Palácio Branco Russo para se encontrar com o primeiro-ministro Putin e tentou dissuadi-lo de se candidatar à presidência. Caso contrário, eles iriam provocar uma espécie de primavera árabe aqui. Ou seja, Biden meio que não era muito, digamos, muito favorável a você desde aquela época. Você tem uma espécie de duelo histórico com ele. Bem, tudo está realmente bem. Não há nada com que se preocupar, pois tudo está em perfeita ordem e funcionando como deveria. Estamos em um estado de tranquilidade e harmonia, sem problemas à vista. A situação é calma e serena, proporcionando uma sensação de segurança e bem-estar. Se afastarmos a interferência das batalhas eleitorais, a escalada continua, de fato, e parece que ambas as superpotências, Rússia e Estados Unidos... Os Setsk e o EUA anunciaram que não vão enviar tropas. Tropas americanas na Rússia são intervencionistas. Trataremos assim, mesmo se aparecerem na Ucrânia. Eles entendem isso. Disse que Biden é da escola política tradicional. Isso se confirma. Há especialistas em relações EU-Rússia e contenção. Então não acho que tudo será um fracasso. Mas estamos preparados para isso. Já disse, para nós é questão de vida ou morte. Para eles, é melhorar posição tática global e europeia. É importante manter status entre aliados também, mas não tanto quanto é importante para nós. É interessante dizer que estamos prontos para isso. O filósofo Alexander Dugin, especialista em geopolítica, clama de forma direta e prática para que nos preparemos para a guerra nuclear.
E quanto melhor estivermos preparados para isso, menor será a probabilidade de uma guerra desse tipo, afirma Alexander Dugin. Como podemos realmente estar preparados para isso? Estamos realmente prontos para uma guerra nuclear? Do ponto de vista militar e técnico, estamos prontos. Estamos sempre em estado de prontidão para combate. Este é o primeiro ponto. O segundo, também reconhecido, é que nossa tríade nuclear é mais moderna que outras, mas temos 2 americanos. Avançamos muito mais. É mais moderna, incluindo todo o componente nuclear. Em geral, temos paridade em vetores e cargas, mas é mais moderna. Todos sabem disso. Os especialistas sabem disso. Mas não devemos só contar vetores e cargas. Porém, precisamos saber disso. E quem precisa, repito, os especialistas militares sabem bem disso. Eles buscam aumentar a modernidade e inovação. Eles têm um plano correspondente. Nós também sabemos disso. Eles estão desenvolvendo todos os componentes. Nós também. Mas não acho que estejam prontos para iniciar uma guerra nuclear amanhã. Eles querem. Mas por que fariam isso? Estamos prontos. Mas, talvez, para maior convincência, em algum momento realizar testes nucleares. Afinal, não temos restrições internacionais para isso. Há um tratado proibindo esses testes, mas os EUA não o ratificaram. Então, para manter a paridade, retiramos nossa ratificação. Como precisam ser testadas na prática. Essas ideias são populares em certos círculos nos EUA. Elas têm seu lugar. Sabemos disso e observamos se farão esses testes. Não descarto, não é vital, mas precisamos refletir sobre isso. Mas não excluo que possamos fazer o mesmo. Vladimir Vladimirovich, ainda assim, nos momentos difíceis do ano passado na frente em relação a Kharkiv ou Kherson, não passou pela sua cabeça o uso de armas nucleares táticas. Apesar da sugestão do comando, decidimos retirar nossas tropas de Kherson. Mas isso não significava que nossa frente iria desmoronar. Não estava tão perto disso. Foi feito para evitar perdas desnecessárias de pessoal. Esse foi o principal motivo. No combate, sem poder abastecer o grupo na margem direita, teríamos perdas injustificadas. Por isso, decidimos mudar para a margem esquerda. A escolha se provou correta pelo que os ucranianos tentaram fazer em partes da margem esquerda. Eles jogaram seu povo lá como em um moedor de carne. Ultimamente, têm corrido descalços por lá, no sentido literal da palavra. Tentaram jogar munição com barcos rápidos ou drones. O que é isso? Isso é simplesmente um massacre. Eles foram mandados para o abate. Uma vez perguntei ao chefe do Estado-Maior. Não há segredo nisso. Perguntei: quem você acha que toma essas decisões do outro lado? Quem decide sabe que manda pessoas para a morte. Ele disse: quem toma a decisão? Por que fazem isso? É inútil do ponto de vista militar. Eu disse: o quê? Ele: talvez a liderança política, por motivos políticos. A chance de obter mais dinheiro, alegando que tem chance de ganhar posição internacional. A equipe passou, os líderes menores são entregues às metralhadoras. Aliás, os prisioneiros que se renderam nem sabiam em que situação estavam. Mandam nova unidade dizendo: a defesa estável, ajudem. Nem conseguiram chegar à margem esquerda. É natural. Deste ponto de vista, absolutamente. Então, por que usar meios de destruição em massa? Nunca houve essa necessidade. Então, nunca pensou nisso? Não. Mas por quê? Armas existem para serem usadas. Temos nossos princípios. O que eles dizem? Que usaremos qualquer arma para destruir a Rússia. Está tudo escrito em nossa estratégia. Não mudamos isso.
Vladimir Vladimirovich, quando o então presidente Yeltsin me propôs se candidatar à presidência, sua primeira reação foi: eu não estou pronto exatamente. Isso é uma citação direta. Desde então, você, é claro, passou por uma grande evolução. Se você tivesse que escrever um telegrama para si mesmo naquela época, qual seria o texto? Veja, é como um Yankee na corte do rei Arthur ou algo assim. É impossível responder, pois a pergunta foi feita num contexto histórico e econômico específico do país, no cenário político interno e do ponto de vista da segurança interna. Tudo isso junto me levou a responder a pergunta que eu havia feito. Não estou pronto para isso. Não por medo, mas porque a escala das tarefas era enorme e os problemas aumentavam diariamente como uma bola de neve. Então, falei sinceramente. Não por medo, mas por achar que não estou pronto para resolver tudo isso e Deus me livre piorar as coisas. Era disso que eu estava falando. Então, falei com total sinceridade. E se voltasse atrás, diria a mesma coisa. Provavelmente a conversa com Boris Nikolaevich. Acho que foi o mais importante. Ele me respondeu: Ok, entendo. Voltaríamos a isso. E voltamos várias vezes. No fim, disse que sou experiente e sei o que faço e proponho. Disse outras coisas positivas, mas é inconveniente me gabar. Depois, confirmou isso de forma muito positiva. Não vou falar disso agora. Quando o teu trabalho começa, tudo muda. Trabalhando, você pensa: isso é urgente. Aquilo é para amanhã. Quando se envolve, é uma história totalmente diferente. Não há tempo para medo. Não é medo, é entender e resolver problemas. Lembra como foi 1999 na economia, segurança e finanças? Você mencionou que a entrada na Universidade de Leningrado foi, para você, esse preparo para a entrada, um momento decisivo. Era aquela situação em que você teve que ir all in e perceber que, ou eu faço isso agora e consigo, e então eu poderei realizar os planos que quero. Enquanto vocês já estavam pensando em trabalhar no KGB, ou eu perdi, então tudo é diferente e não há chances. Depois de perder, eu percebi que tudo mudou completamente e não há mais nenhuma chance de voltar atrás. E quanto a isso, a Rússia também está em uma posição agora em que precisa jogar em aba. Primeiro, eu não tinha essa posição na época. Sim, eu queria trabalhar na segurança do Estado. Mas o que então se tornou decisivo? Você realmente foi. Disseram-me que eu devia fazer faculdade, servir no exército ou ter 3 anos de experiência. Era melhor servir no exército. Se não tivesse entrado na universidade, teria ido servir no exército. Foi um caminho mais longo para atingir meu objetivo, mas ainda o alcancei. Sempre há uma alternativa. Você estava sob pressão? Sim, pois estudei numa escola de química e matemática. E aqui era preciso passar em humanas. Tive que largar uma coisa e fazer outra. Tive que estudar história, literatura e por aí vai. A Rússia está à beira do sucesso ou do fracasso? A Rússia não está à beira do fracasso. Está no seu caminho estratégico e não se desviará dele. Em que medida você sente o apoio da sociedade russa e em sua nova qualidade, onde se formou uma nova qualidade da sociedade russa? É ótimo termos dado chance à sociedade russa de se expressar. Sinto que as pessoas esperavam por isso há muito tempo. Um civil será exigido pelo país e pelo Estado, e B, o destino do país depende dele. Esse sentimento de ligação com a pátria, sua importância em questões-chave de segurança, elevou o poder do povo russo. Isso te inspira? Sempre.
Não é sobre inspiração, é sobre ver a demanda da sociedade. Isso é o mais importante, atender a demanda da sociedade. Mas é hora de reconhecer que você desempenha um papel fundamental não apenas na Rússia, mas também no mundo. Por que bilhões de pessoas associam a você a esperança de justiça internacional, de proteção da dignidade humana e de defesa dos valores tradicionais? Como é sentir uma responsabilidade de tal magnitude? Não sinto isso de jeito nenhum. Só trabalho pelos interesses da Rússia e do nosso povo. Entendo o que diz, posso comentar, mas não me vejo como autor de um destino mundial. Acredite, até meus próximos, só cumpro meu dever com a Rússia e nosso povo. Quanto a outros países, está ligado a como nos tratam no mundo todo. É interessante, é um fenômeno, isso é certo. O que quero destacar é que você está absolutamente certo. Muitos olham para nós, para o que ocorre aqui e nossa luta por interesses. Na minha opinião, isso é importante. Por que isso está acontecendo? Não só por sermos do BRICS ou termos laços com a África. Isso importa, mas a essência para mim é bem diferente. É que esse tal bilhão dourado parasita outras nações há 500 anos. Eles dilaceravam os povos infelizes da África, exploravam a América Latina e os países asiáticos. Claro, ninguém esqueceu disso. Sinto que não é só a liderança, mas o povo comum desses países sente isso no coração. Associam nossa luta por independência à busca deles por soberania e desenvolvimento. Isso piora porque as elites ocidentais querem congelar a injusta situação internacional. Por séculos, encheram-se de carne humana e dinheiro, mas o baile dos vampiros acabou. Desenhou uma imagem completamente justa quando as pessoas veem na Rússia alguma esperança. Mas como foi que a propaganda ocidental, apesar de todo o seu poder, de seus colossais recursos e ferramentas, não conseguiu isolar a Rússia e criar uma imagem falsa dela, mesmo buscando isso na mente de bilhões de pessoas? Como isso aconteceu? Não se compara nem com a China, nem com a Índia, mas com a maior da Europa em população e agora também a quinta do mundo em tamanho de economia. Mas para que precisamos de um concorrente assim? Eles acham que não. É melhor, como alguns especialistas dos Estados Unidos sugeriram, dividir em 3/4/5 partes. Assim será melhor para todo. Eles partem desse princípio e aqui estão eles, ofuscados por isso. Bem, uma parte, pelo menos, dessas elites ocidentais, ofuscadas por sua russofobia, que ficaram felizes quando nos levaram até aquele limite, após o qual começaram nossas tentativas de interromper a guerra ocidental desencadeada na Ucrânia. Desde 2014 de forma militar, quando passamos a realizar a Operação Militar Especial. Eles até ficaram felizes, eu acho, porque acreditavam que agora finalmente iriam acabar conosco. Agora, sob esse dilúvio de sanções, praticamente uma guerra sancionatória declarada contra nós, com a ajuda de armas ocidentais e a guerra nas mãos dos nacionalistas ucranianos, eles acabarão com a Rússia. Daí surgiu o slogan de infligir à Rússia uma derrota estratégica no campo de batalha. Mas mais tarde veio a percepção de que isso era improvável, e ainda mais tarde, que isso era impossível. E chegou a compreensão de que, em vez de uma derrota estratégica, eles enfrentam a impotência, com o qual se depararam, e com a impotência, apesar de confiarem no poder dos onipotentes Estados Unidos, enfrentaram a impotência diante da unidade do povo russo,
das bases fundamentais do sistema financeiro e econômico da Federação Russa, de sua resiliência e das crescentes capacidades das Forças Armadas da Federação Russa. E foi então que começaram a refletir. Bem, aqueles que eram mais inteligentes começaram a pensar que seria necessário mudar alguma estratégia em relação à Federação Russa. E foi então que surgiu a ideia de retomar o processo de negociações, encontrar caminhos para encerrar esse conflito, buscar onde estão os reais interesses da Rússia. Essas são pessoas perigosas. Aliás, por quê? É mais fácil lutar contra pessoas que são guiadas por princípios tão mesquinhos. Lembram-se de como se dizia na Rússia que a felicidade de alguns, nesse nível, consistia em quê? Satisfeito, bêbado e com o nariz cheio de tabaco, com pessoas assim é mais fácil. Está satisfeito, bêbado, ou seja, comeu e bebeu bastante. O nariz está com tabaco, porque usavam tabaco de rapé. Agora o nariz está com cocaína. Bem, não importa. É mais fácil lidar com os simples, já com os inteligentes é mais complicado. Eles são mais perigosos, porque influenciam a consciência da sociedade, incluindo a nossa. Eles vão jogar fora todas as suas vontades, disfarçadas de cenouras para nós. Você já prestou atenção a isso quando fez a pergunta sobre a possibilidade de um processo de negociações? Mas, no entanto, é daqui que surgem as contradições dentro da comunidade ocidental. Isso é algo óbvio. Nós vemos isso. Não vamos nos envolver em divisões lá. Eles mesmos farão isso com maestria. Mas, sem dúvida, buscaremos garantir nossos interesses. Não posso deixar de perguntar, Vladimir Vladimirovich, essa. Ataques nas regiões de Belgorod e Kursk, essas. Simplesmente ações militares que estão ocorrendo em nossas regiões. Eles estão se comportando de forma mais ousada. Eles sentem algo. Tudo isso ocorre num cenário de fracassos na linha de frente. Não atingiram nenhuma meta que estabeleceram no ano passado. Todos sabem disso, todos reconhecem. Acho que não vou dizer nada novo aqui, mas diante dos fracassos, precisam mostrar algo. O último relatório mostra que atacaram com 300 homens, incluindo mercenários. Dos 8 tanques usados, o inimigo perdeu 7. Dos 9 blindados, 9 eram Bradley. Outros veículos foram usados, mas só para treino pessoal. Esta é a região de Belogorsk. Contudo, o objetivo principal, sem dúvida, é evitar que as eleições presidenciais russas sejam perturbadas e impedir interferências no processo normal da vontade dos cidadãos. Se algo der certo, obter uma chance, um argumento ou trunfo para possíveis negociações futuras. Devolveremos isso e vocês nos devolverão aquilo. Já disse que falarei com os responsáveis pela confusão, como é sabido, pois podemos prever suas ações. Eles tentarão fazer isso em outras áreas também, mas veremos. Vladimir Vladimirovich, mencionamos o episódio em que você salvou crianças de um incêndio. Seus netos já estão crescendo. Que país você gostaria de deixar para os netos? Sabe, nesta primeira etapa, precisamos realizar tudo o que foi anunciado no discurso da Assembleia Federal há poucos dias. Temos grandes planos, são de natureza bem específica nas áreas de desenvolvimento econômico, social, apoio à maternidade, infância, famílias com filhos e apoio aos aposentados. Falamos pouco sobre isso recentemente, mas temos os recursos necessários aqui. Isso inclui indexação de pensões, diversos benefícios e cuidados de longo prazo para quem precisa. Quero dizer que a geração mais velha é quem torna nosso Estado e economia fortes e estáveis, pois apesar das dificuldades e desafios econômicos dos anos 90, eles os superaram com seu trabalho heróico. Nunca devemos esquecer isso e sempre honrar as palavras dos mais velhos, garantindo seu bem-estar. Mas o futuro está nas mãos das crianças.
Já falei dos programas de maternidade e infância. Isso é feito com base na economia. Espero que seja mais tecnológico e moderno, baseado em avanços em ciência, TI, IA, robótica e genética. É assim que nossa agricultura se desenvolve. Também precisamos de tecnologias modernas. Elas são e continuarão sendo usadas ativamente. E o país será autossuficiente em segurança e defesa. Tudo isso multiplicaremos muitas vezes, garantindo o futuro. Obrigado, Vladimir Vladimirovich. Sua confiança contagia o sucesso em suas causas nobres. Agradeço a você. Obrigado.